paz do Senhor para a igreja. Amém? Amados, que prazer estar aqui novamente. Que alegria, porque Deus é assim. Ele nos leva, Ele nos traz, mas Ele sempre faz com as nossas vidas aquilo que é melhor. Amém? E hoje aprovei ao Senhor que aqui eu estivesse para que juntos nós aprendêssemos um pouco mais. E para que juntos nós hoje recebêssemos uma porção especial dos céus. Amém? Eu trago a saúde do meu amado, do meu esposo, pastor Cícero. Eu trago uma saudação dele para cada um de vocês. Queridos, abram as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 7. Eu louvo a Deus por este convite, a confiança depositada, porque eu sei que aquilo que o Senhor determinou para essa noite é algo maravilhoso. Amém? Amados, onde você está? Num culto de vitória. Então vamos com uma atitude de vitorioso. Vitorioso é firme. Vitorioso é firme nas suas bases, no seu pé. E ele não se intimida. Então quando eu te pergunto assim, você veio para um culto de... Com esse cântico fraco, você não espanta o inimigo. Você veio para um culto de vitória. E sabe o que é bom? Que quando a gente vem para o culto de vitória, a gente vem para a casa do Senhor, e o Senhor é o único que sabe e o que nós necessitamos e como fazer para que recebamos a vitória que Ele planejou. Então você não saiu da sua casa para vir aqui ficar cabisbaixo. Você não veio da sua casa aqui para não receber nada, mas você veio da sua casa aqui para receber vitória. Amém? Então leiamos a palavra do Senhor, que está em Juízes capítulo 7. Leamos ali a partir do versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou dos joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um a seu lugar. Amém? Amados, antes de você se sentar, eu quero que você olhe para quem está do teu lado e pergunte assim: qual deles você é? Da primeira leva,
da segunda leva ou dos 300 que restaram? Agora fale para ele assim: eu vim aqui para dizer ao meu Deus que eu sou dos 300, porque só eles celebraram a vitória. Amém? Pode tomar vosso assento. Amados, nós sabemos que essa palavra começa um pouco antes, no capítulo 6 de Juízes, quando o anjo do Senhor visita a Gideão para dizer a ele que ele seria o livrador de Israel, que ele conduziria esta batalha para que Israel prevalecesse. E sabemos que estava acontecendo algo muito interessante quando o anjo do Senhor o visitou. Ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no... Uai, aonde? No... Mas lagar não é coisa de moer a uva? O trigo era malhado na eira. Então o que nós observamos é que o tempo era tão difícil para o povo de Deus, o inimigo estava bufando ali ao redor, que ele precisava fazer as suas atividades escondido. Ele estava malhando trigo dentro da eira, porque ali dava uma proteção para ele. E a primeira coisa que Deus manda eu te dizer nesta noite, que Deus tem te mantido escondido do inimigo que quer a tua derrota. Mas hoje também Deus manda eu te dizer, meu querido e minha querida, se você crer, você sairá vitorioso. Amém? Então começamos a observar que a adversidade para aquele momento, para aquele instante, era muito grande, a ponto de precisarem ser tomadas atitudes de proteção. Mas o nosso Deus não permite que as provas na nossa vida se estendam demasiadamente. Por quê? Porque Ele sabe que quando a prova é prolongada demais, desfalece a nossa fé. E Ele te trouxe aqui para te dizer que aquilo que está te acontecendo, aquilo que te trouxe aqui esta noite, não perdurará. Mas que existe um segredo para que nós possamos alcançar a vitória que Deus planejou para as nossas vidas. Amados, quando Deus te chama e a gente entende e compreende que ali, o Senhor permitiu que aquela situação acontecesse, porque nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Compreendemos também então que ali o que o Senhor queria manifestar a sua glória. Põe a mão assim no teu coração e fala assim: Jesus, eu sei que o que está me acontecendo é para que seja manifesta a tua glória na minha vida. Amém? Então, amados, voltemos ao capítulo 7. Nós sabemos que Gideão então fez todas aquelas provas e contraprovas junto ao anjo do Senhor para entender que realmente aquela situação era pertinente à vida dele e que ele precisava verdadeiramente confiar que Deus falava ao coração dele. E Deus hoje está certificando: sou eu que falo ao teu íntimo, e sou eu que estou te prometendo a vitória. Amém? Então, ele fez prova e contraprova, e assim ele verdadeiramente certificou para o seu próprio ser que aquilo ali era coisa de Deus. Que aquela proposta de que ele seria o condutor do exército de Jeová era real. E que aquilo que o Senhor daria por estratégia e direcionamento e orientação para que ele pudesse fazer aquilo que Deus ansiava, seria coroado de êxito, seria garantida a vitória. Esse nosso Deus é tremendo.
Amados, quando Ele te manda para a batalha, Ramanadecai, Ele já te garante que você vai sair vitorioso. Mas fala assim, mas, porque tudo tem um mas, existem circunstâncias que a vitória é somente para aquele que vai até o fim da batalha. Amém? Então nós observamos ali que Gideão, que se chamava Jerubaal. E amados, quando a gente começa a ter, intimidade com Deus, quando nós começamos uma vida verdadeiramente dentro dos preceitos de Cristo, nós começamos a entender e compreender que quando o Senhor formou o homem, Ele o abençoou. Ele não deixou para fazer isso quando nós tivéssemos 20, 30, 40 ou 50 anos. Mas desde a nossa concepção, o Senhor determina sobre cada um de nós a sua bênção. E nós sabemos que o judeu, ele sempre compreendeu o poder que as palavras exerciam como forma criadora. Porque quando Deus fez os céus e a terra, quando Deus nos fez, todas as coisas Deus fez através das palavras. Das palavras. Então os judeus são zelosos, são cuidadosos nos nomes que escolhem para seus filhos, porque serão nomes proféticos, serão nomes que saem segundo o coração de Deus, para que se naquela vida cumpra-se aquela palavra. E aí percebemos que Jerubaal significa Baal que se vire. É como se o meu nome, de vez de Francine, dissesse assim, olha, Satanás pode sair correndo, que ali tem Deus. Já pensou se Deus tivesse te chamado e dito assim, filho e filha, eu vou pôr um teu nome, e teu nome não será mais Ana, não será Maria, não será João, não será José, mas o teu nome será vitorioso em Cristo Jesus. Assim o era as profecias dentro da nomenclatura bíblica. E percebemos então que ele tinha várias formas de serem chamados, e uma era Jerubaal, que significava Baal que se vire. A segunda se chamava Gideão, que significa trabalhador, ou então o destruidor. E também ele é chamado dentro da palavra do Senhor como Jerubuzete, que significa contendendo com o ídolo. Então já no seu nascer, ele, sem que ainda o Senhor tivesse falado com ele, porém, como nosso Senhor já conhece o nosso amanhã, já inspirou seus pais a dar um nome, dizendo o seguinte, olha, tu vai contender, mas vai ser vitorioso. Você vai lutar com o inimigo face a face e cara a cara, mas eu te digo que você não será derrotado. E assim o Senhor também decretou quando você nasceu, que você é mais do que abençoado, que você é mais do que vitorioso, porque há um Deus que peleja tuas causas, há um Deus que vai à tua frente em tudo aquilo que você faz e em todo o tempo por onde quer que você passe. E amados, então imagine a situação, ele depois de certificar todas as coisas, e ele começar a avaliar, bom, mas o meu nome era mesmo isso, eu teria que enfrentar uma contenda, eu teria que em algum momento fazer honra àquilo que já foi dito, aquilo que foi escolhido para mim. Então, ele pega e decide, então, seguir a orientação de Deus. Crente que segue a orientação de Deus, meu amigo, meu irmão, é caminho direto à vitória. É caminho reto à bênção. Porque o Senhor tem prazer em promover nas nossas vidas o seu poder. Sabe por quê?
Porque quando nós vencemos, nós o glorificamos. E quando nós vencemos, nós saímos dando com a língua nos dentes para todo mundo, dizendo: nosso Deus fez. E com isso, meu querido e minha querida, o teu vizinho é alcançado, o teu patrão é alcançado, e todos aqueles, às vezes, que nós amamos e que ansiamos para que o Senhor entre em suas vidas, são alcançados. Então há um propósito. Deus não faz o homem sofrer gratuitamente. A tua prova será para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Porque às vezes a gente está passando num aperto e fica: Senhor, por que isso está me acontecendo? Senhor, para que isso? Mas Deus manda eu te dizer: há um propósito em tudo que está acontecendo neste momento na sua vida. Deus não é carrasco, mas Deus é um bom condutor. Quando Jesus disse que as suas ovelhas ouviam a sua voz e o seguiam. Amados, isso significa que tudo isso, antes de chegar a você, está passando por Jesus. Porque Ele está à tua frente. Porque Ele está à tua frente. O impacto está duro do inimigo na tua vida? Já foi maior em Jesus. Está doendo? Já doeu em Jesus. Porque Ele nos ama e Ele tomou essa dianteira. Ele se fez sacrifício vivo por mim e por você, para que pudéssemos um dia morar no céu. Não pense e não aflija a tua alma e teu coração, dizendo: eu estou só. Porque o Senhor fala que Ele está conosco todos os dias. Todos os momentos. Ele não passeia um pouquinho, 5 minutinhos na tua vida e vai na do pastor e vai na outra ovelha, mas Ele está todo o tempo com cada um de nós. Amém? Se você chegou assim dizendo: Senhor, estou desamparado, Senhor, estou só, Senhor, olha como é que está essa situação, Deus manda eu te dizer: Ele está contigo. E amados, onde está o braço do Senhor ao mover do milagre? Onde está o braço do Senhor, a transformação da história? Onde está o braço do Senhor, a cura? Tudo aquilo que você precisa, Deus tem para te dar. Tudo aquilo que você anseia viver, Deus tem para te dar. Mas existe um segredo que o Senhor quer te ensinar nessa noite. Quando vemos então, Gideão convoca um exército. Se eu tenho que ir para a peleja, sabe de uma coisa? Vai todo mundo comigo. Não é assim que a gente começa a prova? É ou não é? Quando a gente começa a prova, meu amado, faça assim, ó. Tá cheio de gente do nosso lado. Tá cheio de gente. Mas Deus sabe, e Deus conhece, que nem todos estão aptos a receber a sua bênção. Porque para nós recebermos o melhor de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser ao acaso. Mas tem que ser, porque nós mostramos algo que tocou o coração de Deus. Então Gideão convoca todo mundo. Oh, mas era gente. Amado, era como se fizesse assim, ó, botasse o olho aqui e virasse gente para todo o lado.
E eu vou te dizer, quando a prova chega na vida de todo mundo, é assim, né? É assim. Querido e querida, se nós estivéssemos aqui com o exército de Gideão, e ali estivessem todas essas 32.000 pessoas, o que eu compreendi disso tudo é que Deus olhou e falou assim: olha, desses 32.000, não são todos que estão aptos a serem vitoriosos. Gideão, vamos fazer o seguinte: vamos dar uma peneirada nesse negócio aí, que a minha glória não vai ser manifesta desse jeito, porque eu não dou a minha glória a ninguém, e porque também eu não entrego a bênção a ninguém que não seja verdadeiramente apto e provado e aprovado para recebê-la. Gideão, vamos fazer uma coisa. Tu vai fazer uma convocação. Quem for medroso e covarde, pode voltar. E eu tenho certeza, meu amado e minha amada, que Gideão achava que todos ali eram guerreiros. Todos ali eram fortes. Que todos ali criam no Senhor, que serviam e que entendiam que verdadeiramente Deus iria com eles para a batalha. Mas sabe o que aconteceu? Faz assim, ó. Não dá um desânimo fazer assim, ó. Eles eram corajosos. Faz com o dedinho. Bem devagarzinho, assim que dá até tristeza. Porque eram 32.000. Mas eu creio que quando fala em covardia, diante de homens fortes, valentes, musculosos, Gideão devia ter pensado em seu próprio coração: vai sair uma meia dúzia de gato pingado aí. Vai sair uma meia dúzia. Amados, não foi assim. Não foi assim. E saiu um grande povo de covardes e medrosos. Na casa do Senhor, eu tenho certeza que muitas pessoas, amado, foram convidadas para ver. Mas se sentiram intimidados, acovardados pela dificuldade de pegar um coletivo, pela dificuldade do horário, e vão justificando a sua ausência, e vão justificando a sua fraqueza, e vão saindo de fininho da presença do Senhor. Deus falou: eu vou estar nessa peleja. E eles foram para o lado contrário. Queridos, quem diante das dificuldades, quem diante da prova, recua, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nesta vida, para com esta pessoa. Se Deus não tem prazer para com esta vida, significa que Deus também não vai mobilizar para ficar abençoando aquele que fraqueja, aquele que não consegue confiar que Deus vai fazer. Por isso somos pouco hoje aqui. Eu pensava: Senhor, por que será que essa palavra, mas o Senhor fala assim: porque, minha filha, tu vai entender, é para um povo que vai ao fim, a minha bênção, a minha vitória. E eu falei: então amém, vamos indo, Senhor, vamos indo. Mas amados, Deus conhece o nosso coração, e a gente caminha então um pouco mais, e aí vem algo que é tremendo. Você já ficou no meio da situação da prova? Aquela hora que te dá o pânico, a hora que te dá o medo, a hora que te dá o terror, e você diz: agora eu não sei o que eu faço. E é a hora que a gente precisa ser mais vigilante,
com os nossos inimigos, porque nós estamos fragilizados e intimidados, e conosco mesmo, para que não tomemos decisões erradas. Assim aconteceu com este povo. O Senhor mandou então para que peneirasse um pouco mais aos olhos de Gideão, porque o Senhor já conhecia o coração do homem e já sabia quem ia ficar e quem não ia ficar para a vitória. Que cada homem fosse tomar água. E amados, fonte de Harod significa o seguinte: fonte do medo ou do terror. Significa, ó meu filho, tu tem que beber dessa água do medo e do terror, você tem que passar essa fase e prevalecer confiando na minha promessa. Que eu te fiz, que eu te falei, que você será vitorioso. E queridos, então diz a palavra do Senhor, que ali foi um povo a beber água, e que naquele instante, alguns beberam tranquilamente, e outros foram vigilantes, não sentando na água e desfrutando, e sabe de uma coisa, vai que aqui é meu último descanso, eu não sei se eu não vou morrer aqui mesmo, não, mas outros ali vigilantemente beberam rapidamente, com a mão numa espada, um golinho para cá, um golinho para lá, como cachorros lamberam. E então o Senhor falou: esses 300, Gideão, esses 300 vão receber vitória. Queridos, eu fiquei pensando o seguinte, até aí estava até bonita a história, mas eu fiz uma conta, e a conta me mostrou a grandiosidade do nosso Deus. Os amalequitas eram 135 mil homens aproximadamente, e o exército que se juntou junto a Gideão, de 32 mil homens, daria para cada guerreiro ao lado de Gideão 4 inimigos para serem destruídos. Faz assim, 4. Agora faz assim. E eles não tiveram coragem. Eles não confiaram que Deus os ajudaria a vencer 4 inimigos. Amados, na segunda peneira de Jeová, que ficaram então os 10 mil, era um do lado de Deus para 13 inimigos contrários. Mas, quando desceram as águas e só sobraram 300, ficou um para 4.333 inimigos, para cada guerreiro pelejar e vencer. E eu penso o seguinte, que tremendo foi esses homens, esses 300 que o Senhor levantou, que confiaram na palavra de vitória e foram para a peleja, porque eles sabiam no seu íntimo que teriam que cada um destruir 4.333 inimigos. Mas então, o Senhor é aquele que não nos deixa ter que enfrentar a batalha sozinho. Quando chega e Ele compreende que estamos dispostos a ir até o fim, Ele entra na peleja. Diz a palavra do Senhor que Ele deu uma estratégia a Gideão, e a estratégia era verdadeiramente baseada no temor do inimigo, porque eles criam que a cada inimigo que eles haviam matado, um dia voltariam sem as suas cabeças, mas com cabeças de fogo para persegui-los. Então Gideão monta uma estratégia. Gideão cerca, porque Deus, Ele manda você para a guerra, mas Ele também coloca o inimigo já numa posição que vai perder. A palavra de Deus fala que o diabo já está derrotado na tua vida. A palavra de Deus fala que ele pode te atrapalhar, mas ele não pode prevalecer na vida do crente. Então estava o povo lá embaixo no vale reunido, e Deus diz o seguinte: Gideão, vamos fazer o seguinte, tem um negócio aqui que é bacana.
Você vai pegar jarros e tochas, e quando eu disser, você vai fazer o seguinte: nós vamos quebrar jarros, vamos acender tochas, porque eles creem que os inimigos do passado, os inimigos encarnados, os inimigos de não sei o que, virão para matá-los. E quando Gideão bradou, foram quebrados os vasos, foram acesas as tochas, e ali eles achavam e compreendiam que seriam derrotados, porque havia um grande exército. O que o inimigo não sabia é que havia ali a confusão de Jeová para a sua autodestruição. Faça assim: cada um não lutou com nenhum. Cada um dos 300 não matou ninguém. Mas o anjo do Senhor foi ali, e cada um matou o seu companheiro. O inimigo se autodestruiu, mas o povo de Deus permaneceu de pé. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: apenas fique de pé, e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Você verá como a minha mão é poderosa, porque você não vai pelejar, mas eu vou pelejar por ti. Não se intimide, não pense nos números, não pense na força do teu inimigo, não pense nos 4.333, mas pense que eu, o teu Deus, sou maior que qualquer exército, que eu, o teu Deus, consigo te dar vitória, sem que você precise fazer qualquer coisa, tão somente acreditar na minha palavra, tão somente buscar a minha face, tão somente xaramanadecanta lamanai, não se acovardar, mas ir até o fim, porque a peleja já está ganha. Não fique ouvindo, queridos, os gritos, os uivos, os brados de vitória do inimigo sobre a tua vida, porque 135.000 homens gritam alto, o diabo grita alto para nos intimidar e nos acovardar, mas Deus sussurra e te diz: te dou vitória. Deus sussurra esta noite e te diz assim: não se sinta só, que eu vou contigo. Não se sinta desamparado, porque eu sozinho derroto tudo. E porque eu te trouxe aqui esta noite, para você compreender o poder que existe em mim, para com a tua vida. Charai, decanta, lamanadecai. Igreja, se ponha de pé, lamanadecai. O Senhor não te trouxe para prostrar, o Senhor não te trouxe para retroceder, o Senhor não te trouxe para sentar na água, ficando bebendo da água do terror, mas o Senhor te trouxe aqui apenas para ficar de pé, porque Ele tomou a peleja tua em suas mãos. Porque Ele te diz: te dou vitória, e Deus é fiel para cumprir. Chega de intimidação, chega de desespero, chega de angústia, mas saia daqui na certeza que teu Deus peleja por você. Aramanadecai, xaramanturimanarestoriandelais. Amados, venham aqui à frente. Assim como o exército de Gideão fez, venha se prostrar aqui na frente e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Eu creio que Tu vais me dar vitória. Eu creio, Senhor, que ainda pequeno, ainda insignificante, Tu és quem peleja por mim. O Senhor falou: os covardes que voltem, os desapercebidos que fiquem na água do terror, mas os 300 valentes
que cerquem o vale. E eu quero que nesse instante, por ato de fé profético, você feche os teus olhos, como aquele povo fez porque estava escuro e era noite. Amados, às vezes a gente está esperando que o dia amanheça, mas quando o dia amanhece, a vitória já está conosco, a peleja foi travada à noite. E Deus te diz nesta noite, apenas se ponha de pé, e tu verás o que eu farei. Como aquele povo que apenas quebrou o vaso e acendeu as tochas, Deus te diz assim: quebre tua vida na minha presença e acenda a tocha do meu espírito, e tu verás o que eu farei na tua vida, na tua batalha. Vá clamando ao Senhor nesse instante e vá dizendo ao teu inimigo: inimigo, pode sorrir, porque é a tua última noite. Porque hoje o meu Senhor te derrota. Porque hoje o meu Senhor me dá vitória. Ramanai de canta lá, surimiande ras. Sharai de calamana de canta, ramana de cai, tu sabes, mulher. Tu tens visto, ramana de calamana de cai, e eu te trouxe aqui com mãos fortes, Ramanadecai. Achas tu que veio fazer para mim? Pois te digo, eu te trouxe para fazer vitória. Radecalamando, Ramanadecai. Vou eu, filha Ramanadecanta, fazer Ramanadecai, com que a vergonha se aparte, Ramanadecanta, Ramanadecai, e com que a vitória chegue, Radamassurimiandecai. Te digo ainda mais, mulher, nada tem fisionomia de morte, mas é de vida, assim diz o teu Senhor. Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, porque confiamos, porque compreendemos, ó Pai, que Tu, Senhor, não nos põe em pelejas, ó Pai, para perdermos. Tu não nos lanças, Senhor, na verdade, dores gratuitas, fortuitas, mas Tu és aquele, Senhor, que após passarmos, Pai, por toda peleja, nos coloca um profundo cântico de vitória. Senhor, só os 300 puderam dizer: só o Senhor é Deus. Só os 300 puderam ver inimigo matando inimigo, sendo derrotado sem peleja, sem batalha. Só os 300 viram a vitória, que basta tão somente ficar de pé na tua presença. Aramanai decai. Paizinho querido, que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, Pai. É quando nós, Senhor, apenas confiamos em Ti. Porque é Tu, Senhor, que faz todas as coisas que ansiamos. É Tu, Senhor, que ganha todas as guerras por nós. É Tu, Senhor, que verdadeiramente nos coloca um cântico novo nos lábios. Senhor, que toda prova, que toda angústia, que toda tristeza, que toda dor, que toda enfermidade, que todo problema conjugal, que tudo que não procede do Teu reino nesse instante, se esfacele no chão, ó Pai, das nossas vidas. E que, Senhor, a Tua glória, que o Teu poder
seja manifesto. E que amanhã, Senhor, nós possamos dizer: eu vi Deus bradar na minha vida, eu vi Deus fazer por mim aquilo que eu não podia fazer. E o Senhor, Pai, o Senhor será glorificado, e o Senhor será testificado por onde quer que nós passemos. Amém? Vire para quem está do teu lado. Fala: olha para os teus pés. Agora fala assim: levanta a tua cabeça e perceba, você está exatamente como os 300 de Gideão, na posição de receber vitória, 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 diz o Senhor, vitória, vitória. E diz a palavra de Deus que eles gritaram, que eles louvaram, que eles engrandeceram a Deus, porque eles compreenderam que há coisas que para nós são impossíveis, mas há coisas que para Deus não são nada. Essa noite, meu querido e minha querida, você pode ter atravessado o trânsito, pode ter enfrentado toda a oposição para chegar aqui, você pode até ter chegado com o seu coração desanimado, mas Deus te trouxe com mãos fortes para que você receba a vitória, para que você saia daqui honrado, e para que você saiba que o teu Redentor vive. Amém? Dê um abraço em quem está do teu lado. Fala assim: hoje eu abracei a minha vitória. Amém? Que a graça, que a paz, que a força e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quantos podem louvar a esse Deus maravilhoso? Aleluia, glória a Jesus. É noite festiva, é noite de vitória e de bênção para cada um de nós. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos que estiveram aqui nessa noite, louvando e adorando ao nome de Jesus. Meus irmãos, ficamos em pé, vamos estar orando ao Senhor, encerrando esse culto de vitória, esse culto de bênção nessa noite. Agradecemos nossos irmãos dirigentes que estiveram conosco, nossos irmãos das congregações, aqui do templo sede também. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Volte, meus amados irmãos, neste final de semana teremos aqui reunião de obreiros no sábado, também domingo, escola dominical pela manhã, e também à noite, grande culto de Santa Ceia e batismo, próximo domingo, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas, a partir das 18 horas, estaremos aqui juntos, adorando ao Senhor nosso Deus. Não perca, irmão, nenhuma oportunidade que você tiver de vir adorar a Deus. Aleluia, continue firme, pois a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quero convidar nosso irmão Jorge para fazer essa oração, e nós estaremos encerrando o culto. Que Deus possa abençoar, levar cada um dos irmãos em paz. Agradecemos nossa irmã pastora Francine também, que Deus possa continuar abençoando a vida dela, usando desta maneira, de maneira maravilhosa, cada dia mais e mais. Oremos. Bendito eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por esta vitória, mas estou entregando nas tuas mãos cada vida, Senhor, que estamos de regresso para os vossos lares. Meu Deus, nos guarda, nos proteja, dê uma noite de paz, Senhor, dê uma noite de alegria para cada coração,
e um ótimo dia de amanhã, Senhor. Esteja com cada vida, guardando, protegendo, Senhor, abençoando de todas as maneiras. Guarda o teu povo, Senhor, porque nós já se alegramos na tua presença, já ouvimos a tua palavra, já falaram conosco nesta noite. Fica com a tua igreja, fica com o teu povo, e nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado Jesus. Estenda sua mão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo continue reinando sobre cada vida, de agora e para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe todos os irmãos.